Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui, seguindo as orientações do nosso pastor e também a sugestão da nossa superintendente, Cristiane Ventura, com relação à suspensão da nossa escola bíblica dominical durante esses dias, se fazendo necessário de fato por conta dessa questão do coronavírus, para que a gente possa evitar aí de alguma forma, reduzir de alguma forma a proliferação desse vírus. Estamos atentos, estamos orando, estamos buscando a face do Senhor, estamos meditando na sua palavra e orando ao Senhor para que logo a gente possa ter a nossa vida retomada, nossa rotina retomada, Enquanto isso, a gente está aqui seguindo então a orientação da superintendência de estarmos preparando uma aula de uma forma resumida, é claro, de uma forma que os irmãos possam se alimentar da palavra, mesmo não podendo estar em comunhão, juntos na igreja, mas estamos em comunhão através das redes sociais, estamos aqui à disposição dos irmãos para qualquer dúvida que venha a surgir, com relação a qualquer que seja o assunto. Aquilo que a gente souber, a gente compartilha, aquilo que a gente não souber, a gente vai buscar saber para que a gente possa, enfim, esclarecermos juntos e estarmos orientados num momento tão difícil. Bem, diante disso, eu gostaria nessa manhã de estar compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus. A gente preparou uma aula que trata desse momento exatamente, inclusive, desse momento que estamos vivendo, um momento de crise. O título da lição chama-se Provisão de Deus em Tempos Difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos tenebrosos, onde muitos estão sem respostas, muitos estão pondo em dúvida muitas questões, mas em que nós, como servos de Deus, não podemos ter dúvidas daquele que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Então, a gente vai fazer uma breve oração para que a gente possa entrar no estudo dessa manhã e que você possa ficar ligado, mesmo na sua casa, quando você for assistir esse vídeo, que você possa meditar na palavra, que você possa buscar ler os textos, e aprender um pouquinho. E aquilo que você tiver dúvida, compartilhe conosco através do nosso WhatsApp, da nossa classe. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer nessa manhã, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, estamos vivendo dias difíceis, estamos passando por um momento de crise, estamos enfrentando um problema jamais vivido no nosso país, mas temos a convicção, temos a certeza de que o Senhor está à frente dessa luta, de que o Senhor tem coordenado todas as coisas, porque nada foge ao teu controle. Então queremos pedir, Senhor, que nesses dias o Senhor esteja nos ouvindo através das nossas orações, o Senhor esteja nos capacitando, o Senhor esteja nos fortalecendo, porque nesse momento tão difícil é o momento em que mais precisamos do Senhor. E sabemos que o Senhor diz na sua palavra que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, e mais, que o Senhor jamais nos desampararia, mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu Pai, ser conosco, abençoa a lição desta manhã, nos ensina na Tua palavra que o Senhor é aquele que provê todas as coisas, que o Senhor é aquele que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Fala conosco, nós te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu disse, irmãos, estaremos nessa manhã compartilhando, então, uma lição cujo tema é a provisão de Deus em tempos difíceis. Queria que você, por gentileza, se puder, nesse momento, se não puder, depois você esteja fazendo a leitura desse texto, mas se você tiver a oportunidade, abra comigo sua Bíblia
né, na primeira carta de João, primeira carta, né, do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17, ok? O texto vai dizer o seguinte: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu queria compartilhar uma verdade em cima desse tema, em cima desse texto. A verdade diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. Como eu compartilhei com os irmãos, esse é um momento que a população precisa demais de alguém que possa passar um conforto, passar uma esperança, passar um sentimento de que tudo isso que estamos enfrentando é passageiro e que logo nós sairemos dessa condição. Então, irmãos, esse é o momento da igreja brilhar, esse é o momento da igreja resplandecer, esse é o momento de nós de fato sermos farol, sermos luzes, como diz a palavra do Senhor Jesus, que nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está enfrentando esse momento difícil, sem saber quais as perspectivas, sem saber o que pode de fato acontecer. Nós também não temos a convicção e a certeza do que pode acontecer, mas nós temos algo que nos conforta, que nós sabemos que cremos num Deus que pode todas as coisas, que pode mudar o cenário de uma hora para outra. Nós cremos num Deus que cuida do seu povo, que cuida das suas ovelhas. Então, mesmo em meio à crise, nós permanecemos firmes, nós permanecemos fiéis àquilo que nós acreditamos. Bem, para que a gente possa de fato entrar na lição dessa manhã, eu queria compartilhar com você um texto para a gente estar lendo. Né? Abra a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 16, nos versos de 1 a 15. Vou aguardar um pouquinho para que você possa, então, encontrar aí na sua Bíblia esse texto para a gente poder fazer a leitura. Livro do Êxodo, capítulo 16, versos de 1 a 15. Nós estaremos narrando aqui alguns fatos no momento em que o povo está no deserto, que o povo acabara de sair do Egito e que o povo vai passar por uma crise. Vai enfrentar um momento difícil, estarão no deserto e que eles vão começar de alguma forma a fazer algo que a gente jamais deve fazer, murmurar. Né? É algo que Deus realmente nos orienta na sua palavra que nós não devemos fazer. Mas muitas vezes quando enfrentamos a crise, quando enfrentamos um momento difícil, a realidade dos fatos muitas vezes nos leva a reclamarmos de algumas coisas. Mas que a gente possa nessa manhã meditar nesse texto, né? Que a gente possa aprender com o que está relatado na palavra do Senhor e que a gente possa confiar 100%, que a gente possa confiar integralmente na fidelidade do nosso Deus e no cuidado que Ele tem para com o seu povo. E nada que venha acontecer conosco, nada que venha suceder, né, nessa terra, nessa vida, que a gente possa jamais, de alguma forma, esquecer do cuidado que Deus tem para com o seu povo, mas que a gente possa permanecer, de alguma forma, firme e crendo na fidelidade de Deus. Bom, Êxodo capítulo 16, verso de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá, cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia,
que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmureis contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Bem, irmãos, então, como eu disse, algo que a gente jamais deve fazer, mas que em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, acabamos fazendo: murmurar. A palavra de Deus nos relata aqui a história do povo que havia saído do Egito mediante a mão do Senhor através de Moisés, o libertador de Israel. Mas ao chegar no deserto, passado um pouco tempo, né? Afinal de contas, o povo ainda haveria de peregrinar pelo deserto por conta, inclusive, das suas murmurações, por 40 anos, mas em pouco tempo eles começaram já a reclamar e, inclusive, a mentir, porque disseram para Moisés e Arão: quem dera o Senhor nos matasse enquanto estávamos no Egito, né? Onde tínhamos panelas de carne e pão até nos fartar. Isso era mentira, o povo era escravo, o povo não comia o melhor do Egito, o povo comia muitas vezes daquilo que plantava, o povo não tinha essa liberdade, eles eram escravos, eles trabalhavam para seus senhores, eles trabalhavam para os egípcios, mas afirmaram aqui que comiam carne, que estavam diante de carne e pão, e não era verdade. Mas o Senhor, mesmo na murmuração deles, fez questão de mostrar a sua provisão, e o Senhor enviou para eles tanto a carne quanto o pão que eles haviam dito que comiam no Egito, que não era verdade. Mas o Senhor falou: já que vocês falaram em carne, já que vocês falaram em pão, eu vou dar para vocês essa provisão, eu vou fazer com que vocês comam disso. Agora é o seguinte, que é muito importante: eu vou prover para vocês o pão, apenas a porção diária. Vocês vão colher do pão somente aquilo que vocês vão comer para aquele dia. A única exceção será no sexto dia, ou seja, na sexta-feira. Na sexta-feira vocês vão colher de maneira dobrada. Ou seja, vocês vão colher uma porção que dê para 2 dias. E por que o Senhor recomendou isso? Exatamente porque o dia seguinte era o sábado, que o Senhor disse para os judeus, determinou para os judeus, deixou para eles como um mandamento, que deveria ser um dia em que eles estariam descansando. Bem, dando início de fato ao nosso conteúdo, fizemos aqui uma introdução, lemos um texto,
Eu queria deixar aqui uma reflexão, uma introdução, de fato, ao que nós vamos estar estudando a partir de agora, sobre a provisão do Senhor para o seu povo e para os dias atuais, como o Senhor supre também as nossas necessidades. Diz o seguinte: estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos nesse mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Falamos disso na oração que fizemos aqui, né? Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e o cuidado do Pai Celeste. Irmãos, isso é uma palavra firme, é uma palavra forte. De fato, podemos contar com a provisão do Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. O Senhor jamais nos deixa sozinho, o Senhor jamais nos desampara. Bem, o tópico 1 que eu queria compartilhar com vocês diz o seguinte: provisão divina em um mundo caótico. Nada diferente do que estamos enfrentando, né? A provisão de Deus no deserto. Temos um Deus que supre as nossas necessidades durante 40 anos. Durante 40 anos o Senhor sustentou o seu povo no deserto. Todos os dias, com exceção do sábado, os israelitas recebiam maná e codornizes para seu sustento. A provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa, calçado, até o dia em que chegaram à terra prometida. Porém, mesmo com tudo isso, irmãos, mesmo com toda esse cuidado de Deus na vida do povo judeu, na vida dos hebreus que haviam deixado o Egito, eles ainda assim murmuraram, mostraram incredulidade, como se não soubessem, se não acreditassem que de fato alcançariam a terra prometida. Temos inúmeras referências, inúmeros exemplos na palavra de Deus, né, de momentos em que Deus supre a necessidade do povo. Nós temos exemplos como o de Elias, né, quando também estava no deserto fugindo, né, do rei de Israel. Ele, na verdade, fugindo da esposa depois da ameaça que Isabel fez, né, Elias foge para o deserto e em algum momento, achando que iria morrer porque estava no deserto sem alimento, o Senhor envia a provisão para Elias. Então o Senhor, ele cuida da gente, ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes, né? Embora muitas vezes nós passemos por necessidades, passemos por dificuldades. O Senhor, ele não disse em momento algum na sua palavra, Jesus em momento algum nos enganou e nos disse que a gente viveria as mil maravilhas, que a gente não enfrentaria crises, que a gente não enfrentaria enfermidades, que nós não enfrentaríamos doenças. Muito pelo contrário, na sua palavra, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 32, ele diz: olha, eu vos digo isso para que vocês tenham paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente vê que o Senhor, ele nos dá orientações de que nós viveríamos, passaríamos por dificuldade. Contudo, ele nos dá clareza na sua palavra de que ele faria de tudo para suprir aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós precisamos, porque ele venceu o mundo. Bem, um mundo caótico. Como a gente sabe, a palavra de Deus afirma, né, no Evangelho na carta de 1 João, no capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor vai nos mostrar que esse mundo ele jaz no maligno, né? João, o apóstolo de Jesus Cristo, declarou qual é a situação deste mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Satanás é o Deus deste século. Ele é responsável pelas diferentes tragédias que assolam a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultado apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer de que Satanás usa os homens para matar, roubar e destruir. Bem, estamos vivendo um momento, irmãos, de
muita dificuldade, né? Um momento de crise grande no nosso país, no mundo, melhor dizendo, e a gente sabe que a causa, né, principal de tudo isso é o pecado da humanidade. Estamos vivendo dias em que o ser humano está cada vez mais distante do Senhor, em que o ser humano tem se afastado de Deus de uma maneira completa, que o ser humano ele tem cada vez mais se aproximado do pecado, cada vez mais se entranhado no pecado e se afastado do Senhor. E a mão de Deus, ela não compactua com o pecado. A gente sabe que pela palavra do Senhor, ele nos afirma que não adianta, que Deus ele não vai de forma alguma comungar com aquele que peca. Então, muitos estão sós, mas a igreja do Senhor, ela é um farol para este mundo. Eles estão sós, nós não. Nós confiamos num Deus provedor, nós confiamos num Deus que tem cuidado da sua noiva, cuidado da sua igreja, que tem enfrentado todas as batalhas juntamente conosco, que não nos deixa desamparado em momento algum. Então, a gente vive, né, hoje, o mundo está de uma forma tão globalizada que tudo que acontece em qualquer lugar do mundo rapidamente alcança a nossa nação, alcança o Brasil, alcança todos os locais do planeta. Vemos essa crise que começou na China, né, início de novembro, meados de novembro, quando começaram a surgir os primeiros casos. Não tínhamos nenhuma noção de que isso chegaria aqui, acreditávamos que não. A gente via, né, os governantes, inclusive, falando que não tinha nenhum caso no Brasil, né, mas chegou. Chegou porque a gente vive hoje num mundo globalizado, onde as pessoas transitam de um lugar para o outro com muita rapidez, com muita facilidade, né? E infelizmente esse mal chegou até nós. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aproveitar esse momento, irmãos, para mostrar quem é a igreja do Senhor. A gente precisa se unir, a gente precisa se juntar, a gente precisa crer e a gente precisa orar. Orar no intuito de vermos a mão do Senhor livrando não só o seu povo, mas livrando a humanidade, porque Deus também ama aqueles que estão no mundo. Deus nos dá orientações, inclusive, para que a gente pregue o Evangelho para eles. E esse é um momento muito especial que a gente está podendo refletir essa luz. Então, vamos nos unir, vamos mostrar quem é a igreja de fato, de como a igreja pode ser um agente transformador dessa sociedade. Nós sabemos que todo poder ele vem de Deus, mas a igreja do Senhor ela é a representação de Cristo aqui na Terra. E que a gente possa, então, aproveitar esse momento para sermos um canal de bênção para aqueles que estão sem esperança, sem nenhuma expectativa, sem saber o que pode acontecer de uma hora para outra. Vamos confiar que Deus está cuidando da sua igreja, que Deus está cuidando do seu povo e que Ele quer transformar esse país, Ele quer transformar essa situação. Então, irmãos, eu trago essa meditação, eu trago essa reflexão nessa manhã, que você possa, nesse mundo caótico, ser um canal de bênção, ser um instrumento de poder nas mãos do Senhor. Não deixe que as pessoas fiquem desamparadas, que as pessoas fiquem sem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Antes, pregue a palavra, compartilhe textos através das redes sociais, já que estamos vivendo um isolamento, né? Estamos em quarentena, mas aproveite esse tempo para você buscar poder em Deus, buscar sabedoria no Senhor e compartilhe da palavra. Utilize os seus status, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e todos os meios de comunicação que você tiver a oportunidade de compartilhar algo que traz esperança a esse povo, que faz com que o povo pare de reclamar. A gente vê nas redes sociais, dia após dia, as pessoas reclamando do governo, das ações do presidente, das ações dos governantes, que está faltando isso, que deveria acontecer de maneira igual acontece nos outros países. Nós sabemos que cada país tem suas características, que cada país tem suas diretrizes, cada governante
né? Vai ver de que maneira pode suprir as necessidades do povo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar as autoridades, que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas são constituídas por Deus para abençoar o seu povo, e que a gente possa, então, sabe, orar também pelos nossos líderes, orar pelos nossos governantes, para que eles possam, de fato, serem instrumentos de Deus para abençoar o seu povo, para abençoar todos aqueles que obedecem às leis, que andam, né, em conformidade com as leis do homem, mas principalmente com nós como igreja, com aqueles que obedecem à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Que a gente possa confiar que Deus tem cuidado de nós, que a gente possa se colocar, que nós possamos nos colocar como instrumentos para abençoar essas pessoas, né? Não deixe que as informações que chegam através da mídia, não deixe que a maneira como muitas vezes a mídia expõe essa crise venha roubar a tua paz, venha fazer com que você entre em pânico, né? As autoridades têm dito que o pânico ele não vai trazer nenhum benefício, e é verdade, e a Igreja do Senhor jamais pode entrar nessa situação. A Igreja do Senhor jamais pode entrar em pânico. A gente tem que continuar acreditando, confiando que Deus tem cuidado de nós e que Ele vai continuar cuidando de nós enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos nessa terra. E sabemos também que tudo isso que tem acontecido são sinais, né, da vinda do nosso Senhor Jesus, que você possa confiar, que você possa se agarrar a essa palavra, que você possa confiar na fidelidade do Senhor e que de alguma forma você use desse tempo que Deus tem te dado para abençoar outras vidas, para ser um propagador, né, da fé que nós temos, um propagador do Evangelho, um propagador de luz em meio a este mundo tenebroso. Né? A sociedade em que a gente vive é uma sociedade securizada, né, secularizada, segundo informações do pastor Cláudio Honor, né, de Andrade. O secularista é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Essa doutrina também perverte os nossos valores cristãos. Ela corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja e desviá-la da fé cristã, pois o secularismo valoriza a forma em detrimento do conteúdo. Ou seja, o secularista é aquele que acredita naquilo que ele de fato pode ver, na forma como se apresenta e não no conteúdo. A gente acredita, né, no conteúdo bíblico e não simplesmente que a Bíblia, um livro como qualquer um outro, pode fazer algo por alguém, mas a gente acredita no conteúdo que está na Bíblia, no que está contido na Bíblia, que é de fato a palavra de Deus. Então, que a gente não se deixe enganar com tantas informações, com essa mídia que tenta apavorar as pessoas, tirar a paz das pessoas, mas que a gente possa confiar, que você não murmure, que você não reclame, sabe, do que você tem vivido, mas que você aproveite esse tempo para se achegar ao Senhor, que você jamais venha fazer como o povo fez no deserto, né? Temos poucos dias, pouco mais de uma semana que nós estamos enfrentando essa questão de ficarmos em quarentena, de ficarmos, né, isolados por conta da proliferação do vírus, e que a gente não venha de modo algum reclamar desse tempo, mas que a gente venha orar ao Senhor, buscar a face do Senhor mediante as nossas possibilidades, né? Que você possa ouvir pregações pela internet, acompanhar o que as igrejas têm pregado, né? O que os pastores têm falado, né? Preste atenção nas orientações que o pastor Leandro vem dando com relação a como devemos proceder e mais, irmãos, né? Confie que Deus está cuidando de você, cuidando da sua família, né? E não deixe que as situações, as circunstâncias venham fazer você desistir, venham fazer você murmurar. Antes que você possa confiar que Deus tem velado e cuidado da tua casa.
Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente poder encerrar esse vídeo, essa aula, né? Uma breve aula, e que você possa descansar no Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão nesse momento, em cada lar, cada família. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, fortalecer. E que, ó Deus, as circunstâncias, os problemas que estamos enfrentando nesses dias, as dificuldades que ainda enfrentaremos, elas não sejam suficientes para nos fazer parar e mais para nos fazer murmurar e reclamar do Senhor, antes que nós possamos nos agarrar em Ti, confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe para, em breve, nos dar a bênção que nós estamos clamando, que nós estamos pedindo. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa igreja. É o que eu te peço, Pai. Te louvo, te agradeço em nome do Senhor Jesus.